Oi, enquanto esse vídeo vai passando, se liga nessa fofoquinha. Estávamos na época do Free Fire. Era um dos jogos mais falados e mais jogados da atualidade. E todo mundo tinha um objetivo: alcançar a patente de mestre. E um certo dia, quando a gente estava tendo aula com a professora de matemática, que era uma das professoras mais temidas e mais odiadas daquela escola, e eu tenho medo dela até hoje. Só que não, o nome dela é Alessandra, e eu falo mesmo. Aí tinha um mini querido na minha turma chamado Daniel. Pensa em um garoto viciado em Free Fire. Ele jogava a aula inteira. Só que nesse dia a professora Alessandra viu ele jogando na aula dela. Assim que ela terminou de escrever o que ela tava passando no quadro, ela virou o pescoço igual uma coruja e com o olhar da morte avistou o Daniel jogando Free Fire. Chegou na frente da cadeira dele e falou assim: Daniel, me entrega o seu celular agora. Pessoas com seu nível de intelecto deveriam treinar os neurônios pra estudar e não pra gastar em joguinhos patéticos como esse que você tá jogando. Aí o Daniel pediu, pelo amor de Deus, pra professora não pegar o celular dele, que ele tava quase pegando o mestre, que era a última partida, ele só precisava de 20 pontos. A professora disse que não queria nem saber, que se ele não entregasse o celular, ele ia pra direção. Aí a professora, bem plena, pegou o celular dele, foi até a mesa dela, botou uma sacola transparente, fechou a saquinha e antes de sair da porta da sala, falou assim pra ele: Daniel, você só pega o seu celular a partir de amanhã com um responsável presente, ok? Foi e levou pra direção. Daniel se irritou, Daniel chorou, Daniel bateu a cabeça na mesa, mas o estresse passou, a professora voltou e ele só falou uma coisa pra ela: pode ficar tranquila, professora, se prepara, que eu vou pedir pra minha mãe vir buscar meu celular amanhã, tá? No dia seguinte, estávamos infelizmente tendo aula de matemática de novo. Tava lá a professora Alessandra sentada na cadeira dela, analisando todo mundo com um olhar biônico pra saber quem estava copiando ou não a matéria, até que de repente, dá um barulhão, bluf! Era a porta da nossa sala se abrindo na base de um chute, sei lá o que foi aquilo. Uma mulher gigante entra na porta de vestido, sandália. Depois que aquela mulher já tava dentro da sala, tinha dado uns 3 passos pra dentro, ela olhou pro Daniel e falou assim: filho, arrume teu material que você vai sair mais cedo hoje. Virou pra professora e falou assim: você que é a professora que tomou o celular do meu filho, não é isso? Se ele chegar em casa reclamando mais uma vez que você ou qualquer outra pessoa dessa escola encostou em algum dos pertences dele de novo, nós teremos um problema e eu vou resolver na base da minha mão, hein? Aí a professora, diante daquele ser que com uma mãozada fazia ela virar uma slime, levantou super calma e pediu pra mim, Romin, o mais fofoqueiro da escola, pra sair de sala, chamar um inspetor pra resolver aquilo ali. Vocês acham mesmo que eu ia perder aquele barraco? Na hora eu dei uma desculpa, falei que meu pé tava ruim e dei a ideia dela pedir pra Lívia. A professora pediu pra Lívia, que era uma das meninas mais lerdinhas da minha sala. E eu pensando que a Lívia ia ficar chateada porque ela ia perder a fofoca, ela ficou toda animada e falou assim: professora, deixa que eu vou, por favor. Essa moça grande tá gritando muito. Aí eu aproveito e pego o gelo pro pé do Rômulo. A moça olhando assim pra Lívia, ó. Aí a professora deixou e foi a Lívia, toda saltitante pelo corredor. E o barraco continuou. A mãe do Daniel tava gritando cada vez mais alto. E a professora conversava com ela o tempo todo assim, ó, bem plena. Aí teve uma hora que a própria professora Alessandra falou assim: agora eu compreendo um pouco da falta de educação do seu filho. Ficou bem claro de onde que isso veio. Aí a matriarca do Daniel começou a ficar sem argumentos. E começou a difamar os professores, a escola, os funcionários. Até aí, tudo bem, né? Até que a mãe do Daniel falou assim: vocês mesmos dessa escola aqui mereciam mesmo uma boa lição. Aquela garota sem educação que saiu aqui agora é uma delas. Ela tava falando da Lívia. Aí eu tive que falar. Peguei e disse assim: ô tia, com todo respeito, todo mundo aqui odeia essa aula. Mas entre ela e continuar ouvindo o que a senhora tem a dizer, eu prefiro a aula de matemática. O primeiro lacre que eu dei na minha vida. A turma toda foi indo na minha, todo mundo gostou. Eu fiquei me sentindo todo bobo, mas por dentro eu tava morrendo de medo daquela mulher tacar uma cadeira na minha cara. No momento em que ela ia me responder, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço, dá um tapa na mesa, levanta e fala assim: ai, Daniel, com todo respeito, arruma esse material logo e tira a tua mãe daqui da sala. Porque a professora Alessandra é mal educada, é mal educada. Ela é ignorante, é ignorante. Ela é grossa sem necessidade nenhuma, é, com todo respeito, tá, professora? Mas tanto você, tanto a sua mãe estão errados. Então, acelera com esse material aí, porque senão a gente vai ter um barraco de verdade aqui dentro. Daniel nem terminou de arrumar as coisas dele. Saiu pegando tudo que ele podia, falou: vamos, mãe, vamos, você já pegou o celular, já pegou o celular. Mas antes de sair, a mãe dele falou assim: eu tô indo embora, mas sexta que vem tem reunião de pais e professores. E eu espero encontrar a senhora lá. Apontando pra professora Alessandra. E ela continuou dizendo: e espero também encontrar o seu pai, o seu e o da menina que saiu. Falando de mim, da Giovana e da Lívia. Que ela ia pisar pra fora da sala, ela deu uma encarada na Giovana. E a Giovana tava literalmente olhando assim pra ela. No que eles saíram, a sala foi a loucura! Todo mundo começou a bater palma. Eu estava em um período em que não tinha muito entretenimento, porque o diretor substituto era um porre, a gente não conseguia fazer nada. E já tinha um tempo que não tinha um barraco desse na escola. Aí, resumão aqui pra vocês. A Lívia voltou quase no final da aula, meia hora depois que o Daniel tinha ido embora. Em uma mão ela tava com um cafezinho, na outra um saco cheio de gelo. Falou que tinha demorado porque ela parou pra bater papo com a tia da cantina e acabou se distraindo. E quando tava quase chegando, na sexta-feira, no dia da reunião de pais e professores, eu e os meus amigos, nosso grupinho apocalíptico, combinamos de ir com os nossos responsáveis. Porque aparentemente, essa reunião se transformaria em um dos melhores barracos do ano. Oi, enquanto essa receita passa, vou fofocar aqui pra vocês o dia em que a reunião de pais e professores se transformou no melhor barraco do ano, gente. Eu e alguns dos meus amigos convencemos os nossos responsáveis a deixar a gente ir na reunião junto com eles. Porque uns dias atrás, a mãe do Daniel, o menino da minha turma, foi lá na sala, arrumou um problemão e avisou que na reunião de pais e professores ia ter que se resolver com a professora, os diretores e 3 alunos que foram mal educados com ela. Eu, Lívia e Giovana Furacão. E eu e os meus amigos, além de se defender, a gente não queria perder esse barraco, né? Aí chegou o dia, cada um de nós estava como responsável. Aí teve um momento de papo com os professores, depois entregaram os boletins daquele bimestre. E todos que estavam lá foram convocados a ir até o auditório, o salão, onde teria a reunião geral. Era muita gente, mas eu e os meus amigos demos um jeito de sentar todo mundo um do lado do outro, todo mundo junto. E aí os pais responsáveis começaram a sentar, lotaram o auditório, todo mundo espalhado. Todo mundo ficou virado pro palco. E nesse palco tinha um monte de cadeira onde todos os professores da escola estavam. E subiu no palco logo depois o diretor substituto. E depois que ele deu umas palavrinhas, ele chamou a dona Márcia pra subir no palco. Que era a antiga diretora que tinha se aposentado por causa de estresse, mas que adivinhem só,
tava voltando. Aí teve todo aquele papo, aquela lição de moral, o pessoal falando como é que era importante incentivar os alunos, estudar, educação, blá blá blá. Finalmente, na parte final, o diretor abriu a oportunidade pra quem quisesse falar, perguntar, tirar dúvida ou questionar alguma coisa, era só levantar a mão e falar. Que a mãe do Daniel, ao invés de levantar só a mãozinha, levantou o corpo inteiro e ainda jogou a mão lá em cima. E já começou com um barraco. Primeiro, ela começou a criticar a professora de matemática, que era quem tinha pegado o celular do filho dela porque ele tava jogando Free Fire na aula. Depois, em voz alta, ela criticou tudo. Banheiro, sala de aula, os diretores, os funcionários, batendo palma, falando muito alto. Ela tava boladona. E a galera ficou sem reação, né? Porque não tinha mais como controlar ela. Até que ela lembrou dos 3 alunos que tinham sido sem educação com ela. Falou que tinham 3 alunos na sala do filho dela totalmente sem educação. Aí eu levantei e falei assim, aqui, a senhora tá falando da gente? E apontei pra Lívia, que tava de um lado, e pra Giovana, falando que tava do outro. E aí, no meio da história, todo mundo observando o barraco que ela tava fazendo. Ela apontou pra gente e falou, é isso aí, ó, são esses 3 mesmo, 3 abusados sem educação. No que ela terminou a frase, a Giovana Furacão falou assim, querida, sem educação não, porque quem chegou lá na sala enquanto eu estava tendo aula, sem autorização nenhuma, chutando porta, não fui eu. Então vamos querer contar a história direito, né? Rainha demais, cara, eu amo a Giovana. Aí, o esposo da mãe do Daniel, que tava do lado dela lá na reunião também, levantou, começou a mandar nós 3 ficar quieto, gritando com a gente, mandando a gente ter o mínimo de respeito. Até que lá atrás, do lado da minha mãe, uma mulher autona levanta e fala assim, ó, uau! Vocês 2 aí mesmo, se vocês ousarem gritar com esses adolescentes mais uma vez, eu mesma vou até aí, vou retirar os 2 da escola e lá fora vou mostrar pra vocês o porquê que o meu apelido na escola era Terremoto. Então abaixa a bolinha, hein? Vocês sabem quem era? Era a mãe da Giovana Furacão. Aí por medo ou por senso, não sei, o cara sentou, mas a barraqueira, mãe do Daniel, não desistia, ela ainda tava em pé falando. Mas dessa vez ela tava falando com todo mundo, dizendo que era um absurdo aquela situação, que era pros responsáveis ficarem atentos porque os filhos deles estavam estudando com gente perigosa, e voltou a criticar a escola mais uma vez. Só que dessa vez ela saiu do lugar dela, foi pro meio do corredor, no que ela começou a gritar de novo, a gente só ouviu um barulho lá atrás na porta do auditório, a porta abrindo. Todo mundo olha pra trás, entra uma mulher, aparentemente uns 22 anos. Linda, gente, desfilando assim no meio do corredor. E logo atrás o Gabriel, um menino que era da minha turma. Aí essa menina foi andando, chegou no meio do corredor e falou assim, tô vendo que começaram sem mim, né? Beijão, dona Márcia. Aí ela olhou pra mãe do Daniel, que tava fazendo um escândalo, e falou assim, ô bonitona, lá de fora tá dando pra ouvir você gritar, tá? E até onde eu sei, aqui não é festa, não é circo e não é boate pra você tá fazendo essa barulheira toda. E você não tá falando mal de qualquer pessoa, não. Você tá falando mal dos meus antigos professores e da minha antiga diretora. Então, pelo seu bem, senta e deixa eles terminarem a reunião. Aí a mãe do Daniel falou assim, garota, eu quero ver quem é que vai me convencer a sentar. Essa menina olhou pro Gabriel, que tava sentado do nosso lado já, deu uma risadinha de canto e falou assim pra mulher, tô vendo que você realmente não sabe quem eu sou. Deixa que eu vou me apresentar. Aí eu e os meus amigos que estávamos assistindo a classe ali de camarote, olhamos pro Gabriel e perguntamos quem ela era. Aí o Gabriel olhou pra gente e falou assim, ela é minha responsável, gente, é a minha irmã. A gente olhou assim pra ele, ó. Aí eu tive essa reação aqui, ó. Mentira. Então quer dizer que ela é a... Antes que eu pudesse completar, a gente olhou de novo pra menina e ela completou assim pra mãe do Daniel. O meu nome é Raíssa Pimentel. Eu fico arrepiado até hoje. Pra quem não tá entendendo, eu vou explicar. Uns anos antes de eu e meus amigos entrarmos na escola, tinha uma menina que estudava lá há muito tempo. Só que ela era uma lenda, respeitada por todos. Nunca perdeu uma briga, a mais conhecida do colégio. E ela fez muita história na época que ela estudou. Então a galera que estudou depois dela, mesmo ela já tendo se formado, que no caso era eu e os meus amigos, a gente conhecia os feitos dela, todas as coisas incríveis que ela já tinha feito. E além dela ser irmã do Gabriel, o menino da minha turma, uma amiga minha chamada Júlia era muito parecida com ela nas atitudes. E a gente apelidou a Júlia com o nome dessa menina que era incrível, chamada Raíssa Pimentel. E esse barraco foi épico justamente por isso. A Raíssa Pimentel, verdadeira, finalmente estava ali na nossa frente. E a minha amiga, que tinha o apelido do nome dela, tava ali do lado também. E aquilo ali não era nem o início do barraco que teve depois. Oi, fofoca da festa mais louca que eu já fui em toda a minha vida. No meu grupinho de amigos tinha o Gabriel, que era o bobão da turma. E ele tinha uma irmã chamada Raíssa Pimentel, a maioral, uma lenda, a pessoa mais incrível que já pisou naquela escola. E ela convidou a gente, eu e os meus amigos, pra irmos na festa de aniversário dela. Quando a gente chegou lá, todo mundo se encontrou, nós percebemos que o negócio era de verdade. Era muita gente, muita barraca de comida, muito brinquedo. Brinquedo tipo parque de exposição mesmo. E por incrível que pareça, esse galpão onde rolou a festa ficava localizado numa favela. Mas tudo lá tava impecável. E foi aí que a loucura começou. O primeiro acontecimento surpreendente foi quando a gente desceu do camarote pra pista, que era basicamente onde estava tudo e todo mundo da festa. E o povo começou todo mundo a olhar pra gente. Porque a pulseira de camarote que a gente tinha era de cor diferente. Porque a gente era convidado especial da aniversariante. E ela era braba e respeitada lá na favela dela também. Então a gente já chegou dando close, chamando atenção. A gente passava assim pelo povo, o pessoal fazia assim, ó. Opa, boa noite. A Lívia, meio lerdinha do grupo, não tinha reparado que o pessoal tava assim por causa da pulseira. E começou a ficar paranoica pensando que era alguma coisa na roupa dela. As pessoas passavam, cumprimentavam ela, os garçons iam chegando perto dela pra oferecer as coisas. Ela ficava assim, ó. Aí a gente começou a ir em todos os brinquedos. Comemos, bebemos muito refrigerante, gente. Aí, de todos os brinquedos, só tava faltando pula-pula. Na entrada do brinquedo, sempre tem aquela pessoa que fica controlando o quanto de tempo que você pode ficar lá dentro. Só que ele era um menino que tinha mais ou menos uns 16 anos. Uma carinha de ex-presidiário. Ele tinha um sotaque carioca de favela mesmo. Giovana Furacão, Júlia, que a gente chamava de Raíssa Pimentel, e o Thales ficaram malucos com ele. Mas aí a vida seguiu, entramos na sequência de pula-pula. Que eram vários juntos, assim. Não sei se vocês sabem como é que é. Aí a gente tava lá brincando pra que não sei o quê. Daqui a pouco a Giovana, que era
o dobro do meu tamanho. Entrou na minha frente e fiz assim, ó, brincando com ela, né, pulando. Fez, oi, oi, veio pra cá e já voltou assim, ó, oi. Aí eu fui e voltei, nem bum. Era quase toda a força que eu tinha. Ela nem se moveu direito. Aí ela falou assim, agora é minha vez. Na hora que ela chegou perto de mim, ela fez assim, ó, bum. Foi tão forte que a minha alma ficou e o meu corpo foi. Aí eu capotei, rolei e ainda esbarrei num cara e derrubei ele sem querer. Aí esse cara começou a xingar, falar alto, brigar comigo. Eu abaixei a cabeça, falei que foi sem querer, pedi desculpa e fui embora. Quando a gente saiu do pula-pula, tava todo mundo botando seus tênis, suas sandálias, seus saltos. Esse cara me parou, junto com a namorada dele. E ele falou assim pra mim, ó, eu não te conheço, não gostei da tua atitude, pegou a visão? A tua sorte é que tu me pegou num dia bom. Aí eu já tinha pedido desculpa, já tinha rolado o negócio há 5 minutos atrás. Eu olhei pra cara dele e falei assim, beleza. Aí que ele ficou bolado mesmo porque ele pensou que era deboche. E era mesmo. Quando ele começou a gritar comigo de novo, o Thales, de cropped, unha gigante, a cara toda maquiada, chegou assim, ó, do meu lado e falou assim pro cara, ô, querido, como é que é? Meu amigo te esbarrou, esse tipo de coisa acontece e ele já pediu desculpa, não já? No que o cara ia gritar mais alto com o Thales, a namorada dele apareceu e falou assim, ô, Purpurina, quem foi que te chamou na conversa? Na hora, a Giovana terminou de botar o salto dela e chegou assim, ó, entre eu e o Thales. E falou assim, e quem é que chamou a senhora? Aí eu fiquei tentando acalmar o povo. Enquanto eles estavam discutindo, batendo boca, a Júlia, que a gente apelidava de Raíssa Pimentel, a menina sinistra, tava assim, ó, na frente do meu grupo de amigos. Boladona já. A Lívia tava esse tempo todo tentando botar a sandália dela, que ela não tinha conseguido. E o Gabriel tinha visto que ia dar merda. E foi lá em cima no camarote chamar a irmã dele, que era a Raíssa Pimentel, a dona da festa. Aí o cara que eu tinha derrubado dentro do pula-pula, virou pra trás e chamou um tal de Tizil. Aí chegou esse Tizil, gigante, com mais 3 caras. Todos eles com uma cara de marginal. E esse cara que eu tinha derrubado tava tão exaltado que ele começou a botar a mão na cintura. Quando eu vi, eu imaginei que ele podia tirar qualquer coisa dali. E eu não tava pronto pra virar uma estrelinha, né? Aí um desses caras que tava com o Tizil começou a crescer pra cima do Thales. O menino que tava controlando o negócio do pula-pula saiu de lá e começou a comprar a nossa briga. Discutindo com os caras também, falando que ele era do morro, que tem que respeitar morador e quem é de fora. Começou a botar moral e os caras foram ficando cada vez mais bolados. Aí a mulher do cara que eu derrubei falou assim, se fosse lá fora eu já tinha pulado em cima. Aí a Giovana Furacão gritou e falando assim, ó, a marra que eu tenho lá fora eu tenho aqui dentro também, se tu é braba, pula agora pra cima de mim. Na hora que elas duas iam se agarrar, a gente ouviu um apito. A música parou, todo mundo começou a prestar atenção ali. E era a Raíssa Pimentel, a dona da festa, com mais 6 seguranças atrás e o Gabriel, que era irmão dela. E ela chegou assim mesmo, ó. Quando ela parou do nosso lado, o cara que tava discutindo com a gente, a mulher dele, o Tizil e os capangas, abaixaram a cabeça, eles evitavam olhar pra Raíssa. Aí ela falou que o irmão dela já tinha explicado tudo, pediu desculpa pra mim e pros meus amigos, deu um sermão no pessoal que tava brigando com a gente e complementou dizendo assim, vocês aí não representam 1% da favela que o meu pai ajudou a chefiar. Desonraram os meus convidados. E pra vocês, a festa acaba aqui. Pode levar, segurança. Os caras, antes de serem levados pelos seguranças, pediram desculpa pra gente. Aí a Raíssa liberou a música de voltar a tocar. Conversou com a gente brincou um pouco. Voltamos a curtir os brinquedos, comemos mais um pouquinho. E deu a hora da gente pedir Uber pra ir pra casa. Enquanto a gente tava se despedindo da galera, o Thales falou que ia atender uma ligação da mãe dele lá do lado de fora e esperar a gente lá. A Lívia tava com a sandália toda errada, nem viu a briga direito, tava andando mancando porque os dedos do pé dela tava tudo pra fora. Porque era assalto, então o pé escorregava assim, tava uma coisa horrível. Por fim, a gente saiu do galpão pra esperar os carros chegarem pra gente ir pra casa. Aí a Giovana já chegou lá falando assim, ó, ai menina, nem deu tempo de se despedir daquele menino gatinho do pula-pula. Aí de uma rua que tinha ali do lado, atrás do muro sai esse menino do pula-pula, cumprimenta na mão de todo mundo e fala que foi um prazer conhecer a gente. Daqui a pouquinho desse mesmo muro, sai sabe quem? O Thales! Ajeitando um pouco, né, do batom dele que tava borrado, fingindo que nada aconteceu com um sorrisinho de canto. Aí esse menino morador da favela limpou também um pouco de batom que tinha nele, virou pro Thales e falou assim, aí, qual foi? Depois eu te ligo pra gente desenrolar essa meta. Paz. E não acaba por aí não, tá? Os carros chegaram, o Gabriel que tinha um crush na Lívia e a Lívia que tinha um crush no Gabriel foram se abraçar pra se despedir. Eu cheguei no ouvido dele e falei assim, agora ou nunca, Gabriel. Ele foi, lascou um beijão na Lívia. Aí a gente começou a pular, cantar, comemorar. Definitivamente uma das melhores festas da minha vida. Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que o pastor quase arrumou uma confusão com a minha amiga dentro da igreja. Eu tenho uma amiga que a gente só se chama de Bocó, que é um apelido carinhoso que a gente usa pra chamar um ao outro. E essa minha amiga, ela é o próprio Apocalipse. Ela é meio doidinha da cabeça, ri de tudo, mas ela tem uma parada especial. Sempre que eu estou com ela, acontece alguma coisa épica. Um acidente de carro na nossa frente, um colega nosso que tá com a gente é assaltado, alguém tropeça, do nada começa uma briga. Parece que ela atrai esse tipo de coisa. Aí um dia, na igreja em que eu ia, o pastor anunciou que teria um culto de jovens e a gente deveria levar um amigo. Pensei bem em todas as minhas amizades e decidi chamar a Bocó. Ela não tinha religião, mas ia de vez em quando na igreja com a mãe dela, então eu achei que tava tudo bem. E ela aceitou super de boa e falou que ia no culto comigo. Aí chegou, né, no dia do culto, ela do meu lado, eu evitando olhar pra cara dela. E ela evitando olhar pra minha cara. Porque a gente não precisava de motivo pra começar a rir. Porque a gente tem uma conexão meio estranha, a gente é estranho. Aí começou o louvor, né, que fica cantando as músicas evangélicas e tudo mais. Ela não sabia cantar, não sabia a letra de nenhuma música. A música tava lenta, ela tava batendo palma assim, ó. Ela ficava com medo do pessoal pensar que ela tava deslocada, ou que ela tava meio estranha, e tentava se enturmar.
Aí se uma pessoa lá do outro lado gritasse um aleluia, ela baixinho que falava glórias, glórias. E o culto fluiu normalmente, até que o pastor chamou todos os jovens um por um pra orar por todos eles. O culto já tava acabando, tudo certo, levei ela lá na frente. Aí ficou todo mundo assim, ó, um do lado do outro, e ela aqui. Aí o pastor começou a orar pelo pessoal que tava do outro lado. E aí em alguns momentos desse processo de oração, ele botava a mão na cabeça das pessoas e algumas delas estavam caindo. Coisas super normais dentro da igreja evangélica, tá? Só que a Bocó não tava acostumada com isso. A cada um que caía antes de chegar na vez dela, ela ficava inquieta, ficava ajeitando o cabelo, ficava se remexendo. Quando o pastor tava quase chegando nela, ela virou pra mim assim, ó. Bocó, eu tô com medo, eu não quero cair não. Ai, o que vai acontecer comigo? Dependendo do jeito que eu cair aqui, ó, cocuda e testuda do jeito que eu sou, se bobear eu quebro um piso e ainda sair no prejuízo, hein? Totalmente desesperada. Aí eu expliquei pra ela que ela não ia cair, que tava tudo certo. Que ele só ia orar, botar a mão na testa dela e ia passar pra próxima pessoa. E falei pra ela agir naturalmente, ficar em pé tranquila. Na hora que o pastor chegou na frente dela, que era o momento, né, dela tá aqui, ó, plena. Ela tava assim, ó. Oi. Aí o pastor começou a orar por ela, e ela foi se acalmando. Quando a oração acabou, o pastor falou, e que se tiver alguma coisa ruim, sai agora. E deu uma leve empurrada na cabeça dela. Ela tava até assim, com a testa inclinada pra ela não cair, de tanto medo que ela tinha. Só que o pastor cismou com a cara dela. E quando ela não caiu pra trás, ele falou que tava sentindo alguma coisa na Bocó, e pediu pro pessoal da oração fazer um círculo em volta dela. Quando ela ouviu isso, ela ficou exatamente assim, ó. Não, moço, tá tudo bem, não tem nada ruim aqui, não. Amigo, Bocó, me ajuda aqui, não tem nada não, eu juro, eu tô bem. Pra que esse círculo, gente? Não tô entendendo. Não tô entendendo. E o pastor insistiu em continuar com aquilo. Aí eu cheguei pra ele e falei que ela era inexperiente, que ela não tava acostumada a ir na igreja, que ela tava com medo e que tava tudo bem. Ele simplesmente virou pra mim e fez assim, ó. Na hora que a Bocó viu isso, ela falou assim. Olha, moço, tudo bem. Eu sei que você tem um cargo importante na igreja, né? Igual o Moisés, mas eu te juro que eu tô igual a Pablo Vittar. Linda, livre, leve e solta. E pelo que eu tô vendo aqui, daqui a pouco minha mãe vai chegar pra me buscar, então eu já vou lá pra frente pra esperar ela. Nem de relógio ela tava. Aí a galera que tava em volta ficou tentando convencer ela a ficar ali. E eu e ela tentando convencer eles que ela não queria. Só que teve uma hora que o medo dela se transformou em alguma coisa que eu não sei o que era. Que aí ela cansou de falar e ela fez isso aqui, ó. Não, agora é sério. Eu preciso ir embora e eu vou embora. Aí começou a chamar a atenção. E o meu pai, que é pastor, fez contato visual comigo e na hora ele entendeu o que estava acontecendo. Aí ele veio e conversou com o pessoal e eles deixaram ela embora. Aí a mãe dela foi buscar ela e deu tudo certo. Só que eu fiquei numa situação difícil. Pensei que ela ia pegar trauma de igreja. E realmente ela pegou trauma. Mas o problema de verdade foi na semana seguinte. Que a minha mãe chamou a mãe da Bocó pra ir no culto da família. E a mãe dela obrigou a Bocó a ir. E nesse culto tinha a irmã da revelação. E adivinha só de quem que ela quis revelar as coisas? Exatamente da Bocó! Oi, dia em que a irmã da igreja queria revelar todos os podres da minha amiga. A Bocó, que é uma amiga próxima minha, que a gente só se chama assim, de Bocó, tinha ficado com trauma de igreja. Porque da última vez que ela tinha ido comigo, o pastor cismou com a cara dela e blá blá blá. Inclusive eu contei no último vídeo. No dia seguinte que a Bocó falou que nunca mais ia voltar pra igreja, a minha doce e querida mãe convidou a mãe da Bocó pra ir no próximo culto. Que eles iam falar sobre família e essas coisas. Aí a mãe da Bocó falou que a Bocó tinha que ir, nem que se fosse amarrada. E aí na semana seguinte, estávamos nós lá na igreja de novo. Só tinha lugar no meio da igreja. Aí sentou, né? Minha mãe aqui, eu aqui, Bocó aqui, mãe de Bocó aqui. Era um culto sobre a família, o que poderia dar errado? Tudo! Porque a Bocó sempre atraía alguma coisa. Estar com ela significava que alguma coisa ia acontecer. Mas pra minha surpresa, o culto tava chegando no fim e nada tinha acontecido. Quando a música tava quase acabando, eu olhei assim meio que de canto de olho, lá pra frente. E eu só vi a irmã da revelação assim, ó. Olhando pra mim e pra Bocó. Aí a Bocó já começou a se tremer toda. Mãe, vamos embora. E a irmã vindo na nossa direção, até que ela entra na nossa fileira, para na frente da Bocó. Pensei eu comigo mesmo que ela iria falar no ouvido da Bocó. A irmã começou a bater o pé, virar a mão, bater palma. E aos poucos a igreja toda foi prestando atenção naquilo dali. Aí ela levantou a mão pro alto assim, ó, perto da Bocó, e gritou. Chama! Aí a Bocó, que nunca tinha lidado com isso, estava totalmente assustada. No momento em que a mulher gritou, ela fez assim, ó. Ai! Ai! Que susto, moça. Aí a mulher começou a falar, eis que te digo, falando que a Bocó tava fofoqueira demais, muito debochada, que ela tava se envolvendo muito com alguns meninos, que ela vivia mentindo pra mãe dela o tempo todo. E a mãe da Bocó do lado dela que é assim, ó. Vamos saber. Continua, moça, vamos saber. Continua falando. E pra finalizar, a mulher ainda falou assim, e eu ainda consigo sentir algo na tua barriga. Na hora, a Bocó reagiu assim, ó. Quê? Não,
moça, a única coisa que tem de estranho aqui na minha barriga é cocô. Porque eu não vou no banheiro tem 4 dias. Aí a mãe da Bocó pegou e falou assim, tá repreendido. Virou pra irmã da revelação e falou que a filha dela realmente era debochada, mas que a filha dela jamais mentiria pra ela, que era impossível a Bocó tá grávida porque ela contava tudo pra mãe dela. Falou que a Bocó nem beijar na boca tinha beijado ainda. E ainda falou que a Bocó não parava de comer e que devia ser lombriga que tava ali na barriga dela. A irmã da oração entendeu, fez assim e saiu. A igreja toda assim, ó. Até que por fim o culto acabou e deu tudo certo, né? Errado! Gente, 4 dias depois, a Bocó veio pra conversar comigo, né? Falando que tinha algo super sério pra me contar. No que a gente parou pra conversar, ela começou a falar. Me disse que a mãe dela tinha achado o celular dela desbloqueado e descobriu os 5 garotos que a Bocó tava ficando só naquela semana. Descobriu também todas as mentiras que a Bocó contava falando que tava fazendo o trabalho da escola enquanto tava matando aula pra beijar os meninos. E por fim, a Bocó ainda me disse que além do castigo que a mãe dela tinha dado de 5 meses sem o celular, ela dentro de algumas semanas ia ter que fazer uma operação na barriga, porque ela tava com pedra nos rins. Quando ela terminou de me contar isso, eu falei assim pra ela, amiga, olha pra mim. Amiga, a irmã da revelação sempre sabe, né? Aí a Bocó olhou no meu olho, eu olhei no olho dela, e a gente fez a única coisa que a gente sabia fazer em todas as situações. Começamos a rir! Oi, enquanto a receita passa, vou fofocar pra vocês do dia em que eu e os meus amigos fomos suspensos porque a gente apagou o quadro da professora. A minha antiga professora de matemática, que ela tem que agradecer a Deus que eu esqueci o nome dela, é a Alessandra. Ela odiava a minha turma, mas o ódio dela era diferente. Se você esquecesse o livro, ela tirava ponto. Se você conversasse enquanto ela estivesse falando, ela tirava ponto. Se você respirasse pela boca, ela te tirava. Aí um certo dia, essa professora tava atacada. Tava dando fora em todo mundo. Aí eu humildemente levantei a minha mão. Aí eu falei assim, professora, eu posso ir ao banheiro? Aí ela parou de escrever no quadro e virou assim pra mim. Começou a surtar, falando assim, ó. Toda hora alguém quer ir no banheiro. Vocês não tem banheiro em casa, não? Vai na hora do recreio, ninguém vai sair agora, não. E sabe o que eu falei pra ela? Nada, porque senão ela ia tirar ponto meu. Mas eu e o meu grupinho do Deregundê não deixamos barato, não. E já sabia que aquela professora, aquela linda, aquela maravilhosa, aquela simpática, educada, na hora do intervalo ela deixava um monte de continha no quadro pra gente fazer quando voltar. Eu e os Deregundês voltamos pra sala 5 minutos antes do intervalo acabar. Aí eles ficaram na porta olhando, enquanto eu ia apagando alguns números dessas continhas. E eu, idiota, achei que ninguém ia perceber. Aí o intervalo acabou, todo mundo já tava na sala. Aí chegou a professora. Quem foi o delinquente que apagou esse quadro? E eu na cadeira assim, ó. Ela falou que ia perguntar pela última vez e se a pessoa não se manifestasse. E a turma toda, adivinha só, ia perder 3 pontos. Aí a galera que já sabia que eu tinha feito começou a olhar pra mim com cara de ódio. Aí eu levantei e falei assim, fui eu, professora. Na hora que ela ia começar o lacre dela, o meu grupinho do Deregundê começou a levantar um por um e falar assim, é mentira, professora, fui eu. Claro que não, professora, fui eu. Professora, não acredita neles, fui eu que apaguei. Aí na minha cabeça, com os meus 2 neurônios, eu tava assim, pô, quero ver o que ela vai fazer agora. Ela não sabe quem fez mesmo? Aí ela mandou eu e meu grupinho Deregundê pra direção. E a dona Márcia deu advertência e suspendeu todo mundo. Oi. Dia em que colocaram taxinha na cadeira da minha professora. 2 meninos da minha turma que se chamavam Miguel e Gabriel, aqueles 2 seres malignos, invadiram a biblioteca e roubaram um monte de taxinha, que é um negócio pontudo de metal que você fura e prende o papel em um quadro. Aí eles pegaram essas taxinhas e colocaram na cadeira da professora que tava chegando. Eles só fizeram essa babaquice com essa professora. Ela tinha uma perseguição com a nossa turma. Só porque a gente era pior que o 6º ano. Não bastava ela não gostar da nossa turma. Ela odiava. Eu tô proibido de falar o nome dessa professora aqui, porque a filha dela, aquela sem noção, sabe que eu faço vídeo e vai fofocar pra mãe dela. Mudei de ideia, vou falar sim. Essa professora já quase me reprovou 2 vezes, por causa de uma vírgula. E ela me chamava de Rodinei de propósito, e falava que se confundia. Confundia nada, mentirosa. O nome dela é professora Kátia. Mas todo mundo, menos ela e a filha dela, sabia que o apelido dela era professora terrorista. Aí nesse dia ela chegou na sala de aula, pediu pra gente conversar baixinho, porque a garganta dela tava ruim e ela não ia ficar gritando com ninguém. Aí ela desfilou até a cadeira dela. Gente, no que ela sentou, ela deu um grito e a voz dela melhorou na hora. Aí ela fez um escândalo, falou que não gostou da brincadeira e que tava indo chamar a dona Márcia, porque ela sabia que ninguém ia falar quem foi. Não tinha dedo duro na nossa sala. Aí foi ela, com umas 3 taxinhas grudadas no vestido. A dona Márcia chegou e falou assim, essa é a 5ª vez que vocês aprontam só essa semana. Se ninguém falar quem foi que fez essa gracinha, vocês estão sem passeio. Aí o Gabriel, aquele atentado, aquele perturbado, aquele atribulado, levantou e falou assim, ô dona Márcia, foi sem querer, eu e o Miguel tava zoando com o negócio aí e a gente acabou esquecendo em cima da cadeira. Nisso, o Miguel aqui assim, ó. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí a dona Márcia pegou e falou assim, vocês 2 podem vir aqui agora. Enquanto o Miguel tava saindo de sala, ele falou assim, aí se der merda pra mim, na hora da saída é hoje que eu quebro esse moleque. Ou seja, mais fofoca.
Oi, eu vou fofocar pra vocês do dia em que a pior turma da escola ganhou, através de uma gincana, um passeio gratuito pra um zoológico em outra cidade. Minha turma tava junto normalmente. Aí veio a dona Márcia. Explicou pra gente que a turma campeã ia ganhar um passeio pra um zoológico, tudo gratuito. Aí ela pediu que através de uma votação a turma escolhesse 4 pessoas. E esses 4 alunos dessa sala representariam a turma na gincana, respondendo as perguntas e subindo pontos até ter um campeão. Dos 4 alunos que foram escolhidos na minha sala, eu só vou contar um deles pra vocês, que sou eu. Sim, gente, o pessoal me escolheu. Eu podia até ser fofoqueiro, boca aberta, boca de caçapa, boca de leão, mas eu era um fofoqueiro nerd. Os outros 3 alunos que foram escolhidos, eu nem vou falar o nome deles, porque é um mais insuportável e mais chato do que o outro. E o dia que eu tocar no nome deles é porque eu tô maluco. Tinha a Júlia, a riquinha da minha sala, se achava, mas ela era inteligente. Giovana Furacão, a mais barraqueira da escola, só foi escolhida porque o pessoal tava com medo dela quebrar todo mundo na hora da saída. E o Gabriel, que era chato, palhaço, irritante, entendeu? E só falava de futebol. Gente, que equipe é essa? O nosso time, em comparação ao das outras turmas, tinha inteligência dos 4 juntos de uma porta. A diretora tava feliz porque ela tinha certeza que a gente ia ficar em último lugar. A hora de sair com todo o deboche do mundo, falou assim: gente, realmente, se esse time aqui ganhar, vou ter que me aposentar, hein? Aí nós 4, os representantes, tivemos que se juntar depois da aula pra discutir a melhor forma de estudar. E através da nossa conversa a gente chegaria em um acordo. O único acordo que a gente chegou foi que a gente precisava ganhar aquela merda e a gente só ia ganhar se a gente roubasse. E foi o que a gente fez. Faltando um dia pra gincana, a Júlia, a queridinha de todos os funcionários daquela escola, chegou no inspetor novato e falou assim: oi, então a diretora pediu pra fazer mais 2 cópias da folha da gincana de amanhã. E deixar separadinho aí que ela já vai vir buscar, tá bom? O inspetor super acreditou. Destrancou a gaveta, pegou a pasta que tava com todas as perguntas, fez 2 cópias e deixou em cima da mesa dele. Porque a Júlia chegou na sala de aula, ela deu uma piscadinha pra Giovana e uma piscadinha pra mim. A gente já sabia que era hora de agir. A Giovana e o Gabriel, de propósito, começaram a fazer um barraco um com o outro. O inspetor desesperadamente foi lá na nossa sala de aula resolver a situação. No que ele entrou na sala, eu saí, fui na sala dele, peguei uma das cópias, dobrei, guardei no meu bolso. Cheguei em casa, pesquisei a resposta de todas as perguntas, passei as respostas todas pra 4 papeizinhos, já que as respostas eram só A, B, C ou D, levei pra minha equipe no dia e sentamos na bancada pra responder as perguntas. A gincana começou e a gente acertou um monte de perguntas. Os professores, tudo se coçando. As outras equipes sem entender nada. E a gente lá, sentado com papel minúsculo na nossa mão, respondendo quase tudo. Dona Márcia, angustiada, entendeu? Coçando a cabeça, indignada porque a gente tava ganhando. Resultado, nossa turma ganhou! Aí na hora de pegar o prêmio, subiu eu e Giovana Furacão. O povo da escola, tudo aplaudindo a gente. Aí na hora da gente descer, eu falei assim pra diretora: Dona Márcia, foi um prazer participar da gincana. Uma pena que a senhora vai ter que se aposentar, né? Faltava isso aqui, ó, pra ela surtar. Gente, eu contei essa fofoca aqui pra vocês, mas não é pra incentivar vocês a trapacearem e a roubar, não, tá? Inclusive, eu me arrependo muito. Mentira! Valeu cada segundo passeio, foi melhor do que a sensação de vitória. A minha turma tocou o terror no ônibus e no zoológico. Foi uma maravilha. Oi, vou focar aqui pra vocês do dia que a diretora surtou e abandonou a escola. Estávamos em um dia comum lá na nossa turma, ou seja, uma zona. Aí a dona Márcia, diretora general, nem bater na porta ela batia mais. Ela só chegou, abriu, automaticamente todo mundo sentou e ficou quieto. E ela estava acompanhada de um fotógrafo. E eles estavam na nossa sala pra avisar que dali a 3 dias, todas as turmas teriam uma foto tirada por aquele fotógrafo pra registrar no mural da escola e pra já aproveitar e tirar as fotos da galera do nono ano que ia se formar. E eles estavam falando isso pra gente, pra galera que quisesse cortar o cabelo, fazer alguma coisa na unha, maquiagem, já ir preparado naquele dia pra tirar as fotos. E a dona Márcia deixou bem claro que a nossa turma ia ser a última da escola a tirar foto, porque nós éramos os piores alunos. Aí ela, juntamente com a professora que tava dando aula pra gente, esculacharam a gente pro fotógrafo. Aí eu te pergunto, a gente merecia esse esculacho? Sim, a gente merecia. Até que finalmente chegou o dia das fotos. E tecnicamente não teve aula, porque a nossa sala se transformou num salão de beleza. Uma galera fazendo maquiagem, uns meninos botando blusa de time, umas meninas passando prancha no cabelo, outras molhando o cabelo na pia do banheiro, chegava toda encharcada na sala. Os meninos com 1% de inteligência se espirrando perfume pra foto. E aí passou o dia inteiro, e quando tava faltando 20 minutos pra gente ir embora, a porta da nossa sala abre, e a diretora apareceu assim, ó. E aí ela já começou. Pro pessoal aí, ó, que não tá uniformizado, só vai tirar foto se tiver de uniforme. Todos vocês, 3 minutos ali no pátio pra gente tirar foto, hein? Sem enrolação que eu já tô estressada. Giovana foi com a menina mais barraqueira de cropped, Raíssa Pimentel sinistra, calça cargo com uma blusa largona da Nike, Gabriel de camiseta regata, a Lívia lerda tadinha, de vestido, fora o resto da galera, né? Aí naqueles 3 minutos parecia que era uma corrida. Todo mundo trocando de roupa rápido, correndo. Aí chegamos todo mundo no pátio, né? Pela cara da diretora já dava pra saber que ela tava boladona. Ela e o fotógrafo mandaram a gente se organizar rápido. A gente demorou uns 17 minutos pra se ajustar, porque o Thales Barraqueiro queria estar no centro da foto. As patricinhas queriam estar do lado dele. Gabriel cismou que queria ficar na frente. E a diretora observando a gente assim, ó. Tava toda descabelada. Aí quando pareceu que finalmente a gente tinha se ajeitado, algum dos meninos que estavam no banco em cima, atrás de todo mundo, sem querer ou querendo, desfizeram o penteado de uma das patricinhas. Aí ela virou e fez assim: não encosta no meu cabelo! O menino, que ela deu uma leve encostada, se desequilibrou. No que ele quase caiu pra trás, ele puxou a galera pra trás também. Aí o banco caiu, todo mundo caiu. Mas antes de continuar essa fofoca, calma aí, que eu tenho uma novidade pra mostrar pra vocês. Gente, eu vim apresentar essa plataforma pra vocês, que tá pagando din-din mesmo, pra você assistir os vídeos aqui do TikTok. E aí agora, como vocês podem ver, eu fui passando os vídeos, um período aí de 30 segundos mais ou menos,
E de bobeira mesmo, por pura demonstração, eu ganhei quase R$1, gente. Assistir TikTok já é maravilhoso. Lucrando então fica perfeito. Pra quem ficou interessado e quer saber um pouquinho mais, o link tá lá na minha bio. Corre porque são pouquíssimas vagas. Voltando pra fofoca. O povo que tinha caído, que não tinha nada a ver com a história, começou a querer arrumar confusão. Aí um começou a botar a culpa no outro. Uma gritaria. Até que a dona Márcia tava com uma pilha de livro de capa dura desse tamanho assim, ó. Pegou, levantou aqui no alto assim, ó. E... buf! Tacou no chão. Todo mundo imediatamente olhou pra ela. Aí ela falou assim: eu vou fazer igual eu fiz com as crianças. Eu vou contar até 5. E ele vai tirar foto do jeito que vocês tiverem. Mais uma gracinha. Mais um pio de vocês. Eu vou fazer vocês desejarem voltar no tempo, hein? Aí o Gabriel, querido bobão da turma, falou assim: dona Márcia, toma cuidado, hein? A senhora tá muito estressada. Daqui a pouco vai virar o Coringa. Aí eu esbarrei assim no Gabriel e mandei ele calar a boca. A dona Márcia veio na nossa direção e pediu pro Gabriel repetir o que ele tinha falado. O Gabriel ficou quietinho. Na hora que a diretora voltou pro lugar dela e ia começar a contar até 5, a Lívia, tadinha, mais lerdinha da turma, gritou assim: agora que eu lembrei quem é Coringa! Começou a rir igual uma desesperada. A turma toda que tava se segurando pra não dar uma gargalhada entrou numa crise de riso por causa da Lívia. Aí a diretora botou a mão assim na cabeça, olhou pro fotógrafo, falou que ela tinha cansado e que ele podia resolver se quisesse. Pegou os livros dela e foi embora boladona. Aí o fotógrafo conversou com a gente e falou que como já tinha passado da hora da gente ir embora, que ele ia tentar uma vez só. E aí ele começou a contagem. A gente se ajeitou rapidinho, todo mundo junto, e tirou a foto. Inclusive, é a única que eu consegui recuperar da escola até hoje. E pra quem tiver curiosidade, é só olhar o comentário fixado. Depois de uns 20 dias, a diretora ainda não tinha aparecido na escola. Até que a representante de turma começou a entregar um bilhete. E no bilhete tava escrito que a diretora, por motivos de saúde e estresse, tinha se afastado da escola durante tempo indeterminado. E aí, entre parênteses, especialmente por conta da nossa turma, tava lá o nome da nossa turma. E logo abaixo, no final do bilhete, tava escrito que a escola estava em ótimas mãos porque o diretor substituto era irmão da dona Márcia. Só que o problema é que ele era ex-diretor de uma escola militar. Dessa escola militar chegaram também 2 novos inspetores. E o filho dele, que era... E o que mal a gente sabia é que a gente estava prestes a enfrentar uma das piores fases da nossa escola. Não esqueça que o link da plataforma tá na bio do meu perfil. Oi, enquanto a receita tava passando, se liga nessa fofoca. Depois que o diretor militar e o seu filho chegaram na nossa escola, começou a ficar difícil saber se a gente tava no colégio ou no exército. Não podia fazer mais nada, um monte de regra, tava impossível estudar lá. Fora o filho do diretor, que começou a achar que ele também mandava na escola. Ele esculachava os alunos, fofocava tudo pro pai dele. E aí nós chegamos no período do ano onde era feira de ciências, onde todas as turmas se separavam em grupos, e cada um desses grupos ficava com um tema. E no grande dia de apresentação, onde o diretor tinha convidado empresários, um monte de gente pra avaliar os nossos trabalhos, nós, com os nossos grupos, apresentaríamos os nossos trabalhos. Com cartolina, aqueles trabalhos em maquete com isopor gigante. O meu grupo, que a função era construir uma mini fábrica, era eu, Giovana Furacão, a barraqueira, e um aluno recém-chegado na escola que já estava de saída porque ele ia se mudar pra cidade dele de novo. E eu só não vou falar o nome dele porque eu não quero expor ninguém no momento. O que foi? Eu não vou falar mesmo. Aí chegou o dia da apresentação. E nas mesas que estavam fazendo um círculo na sala, cada grupo começou a botar o seu trabalho. A nossa mini fábrica já tava quase pronta. Só faltava a Giovana terminar de ajeitar umas pedrinhas que ela tinha ganhado da vozinha dela. Aí chegou o filho do diretor na sala com o trabalho dele gigante, lindo. Em cima de um isopor gigante, assim, um negócio bem trabalhado, sabe? Botou o trabalho dele na mesa, olhou o trabalho de todo mundo e começou a rir, debochar. Até que ele foi na mesa do meu grupo, viu que a Furacão tava ajeitando as pedrinhas e deu um leve peteleco no topo do nosso trabalho. E aí as pedrinhas que eram da avó da Giovana Furacão começaram a cair e se espalhar pelo chão. A sala toda vendo aquela cena já tava imaginando o surto que a Giovana ia ter. Mas pra surpresa de todos, ela fez uma cara muito triste, abaixou de joelho no chão e começou a juntar as pedrinhas. E aí o sentimento de raiva começou a me consumir. Aí o filho do diretor, antes de voltar pra mesa dele, falou assim: ih, foi mal, não era pra ter desmontado. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Assim que ele chegou de frente pro trabalho dele, tava terminando de ajeitar os negócios, a Raíssa Pimentel, a sinistra nanica, saiu da mesa dela e foi na direção dele. Cutucou as costas dele e falou assim: ai, Playboy, deixa eu ver um negócio aqui. E ele, achando que ela tava querendo apreciar o trabalho dele, deu um passo pro lado e deixou a Pimentel ver, né? Ela pegou o trabalho dele assim, ficou de frente pro filho do diretor e fez assim. Partiu a maquete inteira em 2. Voou peça pra tudo quanto é lado. Aí os 2 pedaços que sobraram na mão dela, ela botou assim no chão e pisou em cima. Na hora que o filho do diretor foi falar alguma coisa, a Raíssa já falou assim: shh, mexe com os meus amigos e com a Furacão mais uma vez, pra você ver a velocidade em que eu consigo quebrar um osso. E voltou pra mesa dela. O filho do diretor não engoliu aquela situação de jeito nenhum. Aí ele gritou assim no meio da sala: se eu não vou conseguir apresentar o meu trabalho, ninguém é que vai. E o primeiro que eu vou quebrar vai ser o de vocês. Apontou pro meu trabalho e veio na minha direção. Eu, fofoqueiro, medroso, braço de miojo. O que eu ia fazer? Isso foi o que ele pensou. Porque no momento em que ele apontou pra mim e veio andando, eu saí do meu lugar e também fui na direção dele. Até que parou eu e ele frente a frente. Eu me estiquei pra frente, cheguei no ouvido dele e bem baixinho eu falei: se você encostar o dedo no trabalho de qualquer um aqui dentro de novo, eu vou espalhar pra escola inteira que aqui na escola você paga de brabão e fica humilhando o Thales, mas quando você chega em casa fica mandando mensagem querendo ficar com ele, se encontrar com ele, dizendo que gosta de verdade dele. Então tá avisado, eu preciso de 3 cliques pra escola inteira ficar sabendo, ok? Aí eu saí, e aí ele entrou em choque e ficou me encarando. Vantagem de ser o maior fofoqueiro da escola, tá? Na hora que ele ia falar alguma coisa, o pai dele e aquele bando de empresário importante chegaram na sala. O diretor ficou meio envergonhado, né? E perguntou o porquê que o trabalho do filho dele tava no chão, quem era o responsável por aquilo, e todos que estivessem envolvidos naquela confusão, sendo vítima ou não, iriam ser
ser punidos. E aí o filhinho dele jogou a culpa toda pra cima da Raíssa Pimentel. Aí o menino que tava fazendo grupo comigo, que eu falei lá no início, levantou o braço, interrompeu o diretor e o filho dele e começou a contar toda a verdade. Só que ao invés dele falar que foi a Raíssa que quebrou, ele assumiu a culpa toda pra ele, dizendo que foi ele mesmo. Aí o diretor, já de saco cheio, começou a perguntar pra turma se era verdade, que o filho dele tinha implicado, que o menino que tava no meu grupo tinha quebrado o trabalho dele por causa disso, e todo mundo da sala concordou. E aí, o feitiço virou contra o feiticeiro. E o diretor disse assim: pra servir de exemplo pra todos aqui dentro, tanto o meu filho que implicou, tanto o outro aluno que quebrou o trabalho, recolham o material de vocês, que hoje nós teremos mais uma expulsão. Aguardo vocês na minha sala. E saiu pra sala dele. Aí, enquanto esse menino do meu grupo tava arrumando o material dele, eu, Raíssa Pimentel, Giovana Furacão e o nosso grupo da bagunça, chegou lá pra agradecer, né, que ele defendeu a gente, e pra perguntar do porquê que ele fez isso. Aí esse menino explicou que ele já ia sair da escola, porque ele tava de mudança pra voltar pra cidade dele. Aí ele deu uma risadinha e falou que o filho do diretor merecia isso. E antes dele ir embora, ele falou assim: pô, não duvido nada que nessas voltas da vida eu ainda vou encontrar com algum de vocês. Agora, resumão aqui pra vocês. O filho do diretor foi suspenso, tomou 2 advertências e foi transferido de sala. E esse menino que tomou toda a culpa pra ele, realmente foi expulso da escola. Mas ele saiu como um herói, tá? Ah, e eu não podia deixar de falar. O nome dele é Felipe.